boa tarde. Está começando mais um Papo Carioca. Hoje, excepcionalmente, sexta-feira, um horário diferente também, mas na segunda-feira tudo volta ao normal. Hoje é um programa especial porque é o Dia Mundial Sem Carro. Então, aguarde aí que o Papo Carioca já está no ar. Como eu disse, o programa hoje é especial, a gente vai falar sobre o Dia Mundial Sem Carro. Aqui comigo para conversar sobre esse assunto, Mauro Ferreira, coordenador de Educação no Trânsito da Sete Rio. Comigo aqui também, Rafael Pazos. O Rafael é presidente da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro. E para fechar aqui os nossos convidados, Tatiana Murilo. A Tatiana é a idealizadora do movimento Caminha Rio. Então você que está assistindo a gente hoje, mande suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, participe do programa aqui com a gente nos comentários desse vídeo, compartilhe com os amigos, espalhe para todo mundo. Tá no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca e mande suas perguntas para a gente. Você que está no WhatsApp, anote aí o nosso número, 99253-8538. E para a gente começar o programa, nossa equipe conversou com a Carolina Queiroz. A Carolina é administradora da página Bicicleteiros Suburbanos e também é coordenadora da Mob Rio. Vamos conferir a matéria? O Bicicleteiros Suburbanos ele surgiu há 4 anos, a partir de uma vertente de educação no trânsito, né, de trazer essa divulgação de que é possível pedalar no trânsito, mesmo em subúrbio. E a gente costuma divulgar fotos de pessoas pedalando no trânsito, justamente para mostrar isso. A gente tem hoje uma base de mais ou menos 3 mil seguidores. A rede social que a gente mais usa é o Instagram, mas também tem página no Facebook, tem Twitter. E a gente está sempre recebendo fotos também. Então, assim, se você viu alguma coisa na rua e achou muito interessante alguém pedalando, você manda foto para a gente que a gente republica. A associação Carioca pela Mobilidade Ativa, a Mob Rio, hoje ela conta com 120 associados, que na sua maioria são cicloativistas, alguns da caminhabilidade, e a gente hoje tem trabalhado na questão do plano estratégico, tem trabalhado em questões de campanha educacional. Para quem está se sentindo um pouco mais incentivado a ir para a rua, pedalar e fazer essa tentativa, começa a tentar primeiro no fim de semana, pega o seu trajeto casa-trabalho, e tenta fazer esse trajeto de bicicleta no fim de semana, quando não tem muito carro na rua, para você se habituando, ver qual é o melhor caminho. Se o seu trajeto for muito comprido, se for muito longo, tenta fazer uma parte dele de bicicleta. Uma curiosidade que é legal de falar também é sobre o jeito de trancar a bicicleta. Muita gente não usa a bicicleta com medo de ser furtada. O ideal é você trancar a bicicleta em paraciclo, né? Enfim, bicicletário. Aliás, poste também é permitido para a bicicleta, de acordo com o decreto carioca. E usar sempre 2 trancas, pelo menos. Uma trancando o quadro da bicicleta, né, que é a estrutura de ferro, e outra trancando as 2 rodas. E todas elas trancando junto com a estrutura de ferro do bicicletário. É um jeito mais seguro de evitar furto, e ter 2 trancas é um fator dificultante para que aconteça o furto, que a maioria das pessoas usa uma tranca só. Bom, como eu disse, hoje é o Dia Mundial Sem Carro. E, Mauro, eu queria que você explicasse para a gente, começasse explicando para a gente, o que a Sete Rio está fazendo hoje no Dia Mundial Sem Carro. Bom, hoje é o dia do evento, então nós estamos com uma ação educativa lá na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã. Nós montamos nossa escola de trânsito, que é uma escola focada na educação cicloviária. Temos uma peça teatral também que levamos às crianças, que é o projeto A Caminho da Escola, que fala do cuidado que as crianças devem adotar no trânsito. Mas, como eu falei, hoje é o dia do evento, mas o mais importante que a gente conquista nesse Dia Mundial Sem Carro é o processo para chegar o dia do evento. São as reuniões que nós fazemos com entidades da sociedade civil, com outros órgãos da prefeitura, e a partir dessas reuniões, ao longo desses anos todos que a gente vem fazendo esse evento, a gente conquistou vários benefícios para a mobilidade que não é feita pelo veículo individual. Então, nós, através dessas reuniões, nós conseguimos implantar várias áreas do tipo Zona 30, algumas com redução de acidentes, assim, medidas estatisticamente com redução bem drástica. Nós conseguimos que
vários transportes passassem a aceitar a bicicleta, como o metrô, supervia, barca, tudo a partir desse processo. Então, ao longo do ano, durante as reuniões, a gente vai conquistando esses espaços, e o dia do evento é o dia para chamar atenção, para convidar a reflexão sobre o uso racional do automóvel. Também não é a intenção demonizar o automóvel, é simplesmente convidar a pessoa a refletir como ela pode fazer realmente o percurso dela sem estar presa necessariamente ao veículo individual motorizado. Entendi. Agora, o Rafael, no caso, o Mauro falou aqui dessa questão de conscientizar, né? Qual é a mensagem que você acha, qual seria a mensagem principal desse Dia Mundial Sem Carro? Olha, além da conscientização, que é muito importante, a gente está falando aqui educação. Acho que a educação das crianças, como o trabalho da Sete Rio realiza com as crianças, é fundamental, porque as crianças educadas elas vão se tornar pessoas adultas conscientes de seus direitos e deveres, seja ela um motorista, um ciclista ou um pedestre. Então, hoje realmente a gente está, eu costumo dizer que a gente está passando por um processo aí de cicloculturalização da população. Muitas pessoas estão utilizando as bicicletas para muitas finalidades, para esporte, para lazer, para turismo, para mobilidade urbana, né? Enfim, a gente tem que estar com esse tema bicicleta muito bem azeitado e difundido, principalmente em todas as secretarias do município do Rio. Porque, como eu falei, quando você fala de bicicleta, você fala de Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, Secretaria de Ordem Pública. Então, esse o nosso trabalho da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio, que é uma comissão da sociedade civil ajudando o poder público a entender as nossas necessidades e nossos problemas para que eles possam resolver isso em parceria, sempre trabalhando junto. Entendi. Bom, e aproveitando esse gancho que você já explicou um pouquinho do trabalho da comissão, Tatiana, eu queria que você explicasse para a gente também, para quem está em casa assistindo, qual é a função, né? Como é o trabalho do Movimento Caminha Rio? Bom, o trabalho do Movimento Caminha Rio é chamar a atenção da sociedade civil, né, para a importância do caminhar, por uma questão de saúde, evidentemente, né, da mesma maneira que a bicicleta promove a saúde, a caminhada também, né, é importante nesse sentido, e para a gente poder lutar por melhores condições de caminhabilidade e acessibilidade na cidade, né? Porque nem sempre as nossas vias elas estão preparadas para receber os cadeirantes, né, as pessoas com mobilidade reduzida. Então é necessário que agora a gente se movimente para conseguir uma caminhada melhor pelo Rio de Janeiro, mas não esquecendo da questão da saúde, que é muito importante. Com certeza. Bom, você que está chegando agora, o Papo Carioca de hoje está especial, a gente está no horário diferente, dia diferente também, nosso programa é geralmente segunda e quinta. Segunda a gente está aqui de volta no mesmo horário às 20 horas. Hoje a gente está falando sobre o Dia Mundial Sem Carro. Aqui comigo Mauro Ferreira, que é coordenador de Educação no Trânsito da Sete Rio. Comigo aqui também Rafael Pazos, o Rafael é presidente da Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio de Janeiro, e a Tatiana Murilo, que é a idealizadora do movimento Caminha Rio. Então, você que está aí, mande suas perguntas, participe com a gente, compartilhe o nosso programa. Mas já deu para ver também que o transporte alternativo ele já virou negócio aqui no Rio de Janeiro, né? E nós fomos conhecer um espaço muito interessante no centro da cidade, que além de ser estacionamento de bicicleta, ele é café e também tem vestiário com chuveiro. Roda aí a matéria que a nossa equipe foi conferir. Então, a ideia do projeto surgiu em 2013. Eu comecei a trabalhar aqui no Rio e gostaria de vir de bicicleta, né, para o centro. Né? Morava um pouco distante do centro, queria vir de bicicleta, né? E não tinha um local apropriado. Então, quando nós idealizamos um negócio, eu dei a ideia da gente fazer um estacionamento de bicicleta com todos os serviços, né? Então, com vestiário, oficina, loja. Então a ideia basicamente surgiu desse pensamento. E também que na época, né, por volta de 2012, 2013, a prefeitura estava querendo restringir também o acesso, né, de carros, né, de veículos, né, para o centro, né, prestigiar mais o transporte coletivo, ônibus e metrô, né, e em detrimento dos carros, né. Então a ideia também surgiu para aproveitar essa oportunidade aí que a prefeitura estava dando, né. E hoje em dia realmente está mais difícil, né, acessar o centro, um pouquinho mais difícil do que era antes, né?
E a ideia, inclusive, seria interessante ter mais ciclovias, né? Principalmente da Zona Norte para o centro da cidade. Os nossos serviços são basicamente para quem anda de bicicleta, né? Temos o estacionamento, o vestiário, quer dizer, para a pessoa que depois que chega da pedalada utilizar, né, o vestiário. São 6 boxes masculinos e 4 boxes femininos. Tem os serviços de oficina e também os serviços de loja, tá? E tem uma alimentação também, né? Que eu acho que completa todos os serviços para quem está querendo andar de bicicleta, ou como transporte ou como lazer ou esporte, né? Bom, deu para ver aí que já está virando no caso, um serviço mesmo, né? Agora, a gente estava conversando aqui, o Rafael, você estava falando sobre a questão da economia, né? Que a bicicleta também está inserida não só na parte da pessoa comprar, mas quando utilizar. Explica um pouquinho para a gente que a gente estava conversando. Sem dúvida. A questão, como eu falei, quando a gente fala de bicicleta, a gente fala de diversos setores. Saúde, meio ambiente, esporte, turismo, lazer, mas principalmente economia. Assim como o nosso amigo que tem os seus serviços voltados para a economia, hoje nós podemos afirmar com certeza que a bicicleta gira a economia de uma cidade e de um país. As quantidades de entregas que são feitas por lojas de material de construção, pet shops, drogarias, lavanderias, então são enormes na cidade. Então você movimenta a economia do Rio. E se essas entregas são suspensas, além de parar o comércio em si, né, as entregas das mercadorias, você realmente dá um nó no trânsito. Tá? E um outro detalhe, diferente de uma pessoa que utiliza o veículo motorizado, quando ela para num sinal e, por exemplo, olha para um lado, vê uma loja, um café e que ela quer consumir aquele produto, né, ela não consegue, ela tem que seguir viagem quando o sinal abre. O ciclista não, ele para a bicicleta, tranca ela no bicicletário, consome o café, compra aquele produto, então ele está realmente gerando a economia, favorecendo a empregabilidade, o trabalho, a maior criação de geração de empregos. Então eu acho que esse viés da economia é muito importante para os nossos gestores públicos estarem atentos nisso. Porque quando a gente fala de bicicleta, existe um retorno não só na saúde, na mobilidade urbana, mas um retorno financeiro também para a cidade. Essa é uma observação interessante, né? Que às vezes a pessoa nem presta atenção nisso, né? É interessante. Hoje, a bicicleta, dizia-se que as bicicletas eram invisíveis. Hoje, de acordo, por causa do trabalho da Sete Rio, da Prefeitura do Rio, até mesmo junto com o Estado do Rio de Janeiro, as bicicletas estão sendo vistas com outro olhar e realmente para se consagrar no ano que vem no Velocity 2018. Não sei se vocês estão sabendo, ano que vem... Aproveita e já divulga. Ano que vem, em junho de 2018, o Rio de Janeiro vai sediar o maior evento de mobilidade urbana por bicicleta, chamado Velocity 2018. Acontece anualmente em todas as cidades do mundo e o Rio de Janeiro, ano que vem, vai ser a primeira cidade da América do Sul a sediar esse evento. Várias delegações de todos os países do mundo estão vindo para o Rio de Janeiro, entendeu? Participar desse evento, maior evento mundial de mobilidade urbana por bicicleta. Já tem uma data? Vai ser em junho de 2018, mas a gente não sabe a data ainda corretamente. Mas já saiu um decreto do Diário Oficial da Prefeitura desse ano, em abril, está tudo certo. E nós, da sociedade civil organizada, junto com o poder público, temos aí agora menos de um ano aí para realmente fazer o dever de casa, para deixar o Rio de Janeiro mais seguro e mais ciclável, tanto nas vias públicas quanto nas ciclovias. Porque, se vocês sabem, o Código de Trânsito brasileiro garante a bicicleta. A bicicleta é um veículo de propulsão humana garantida pelo Código de Trânsito brasileiro. Então, o lugar de ciclista é na via pública, entendeu? Bom, Mauro, aproveitar então que a gente está falando sobre isso, a Sete Rio, ela faz algum trabalho de conscientização da população? Sim. Eu trabalho com educação para o trânsito e lá no Centro de Educação a gente não considera correto que a educação para o trânsito seja utilizada para tentar adaptar o ser humano a uma realidade hostil que é o trânsito. Todo mundo reconhece que o trânsito ele se dá num espaço complicado, perigoso, inseguro. E muitas vezes as pessoas pensam que a função da educação para o trânsito é tentar ensinar regras de comportamento para que o ser humano se previna dos acidentes, mas se adeque àquela realidade. E isso não é justo. O correto seria você tentar mudar essa realidade. Então, nossos projetos de educação sempre têm esse viés de tentar mexer, alterar a realidade.
como o projeto Ao Caminho da Escola, por exemplo, onde as crianças são convidadas a fazer uma análise do mapa de risco no entorno da escola e propor algumas soluções para que a Sete Rio possa voltar lá e tentar adequar essas soluções de acordo com o olhar daquela população que utiliza aquele espaço no entorno da escola. Nós temos também a escola de trânsito que funciona lá na Lagoa. Nós buscamos as crianças de todas as escolas do município do Rio de Janeiro. Elas vão lá, elas recebem uma aula de trânsito sobre o cuidado que se deve ter com pedestres, regras de segurança, mas o veículo que elas utilizam é a bicicleta, ou seja, reforçando a ideia de que a bicicleta é um veículo que faz parte do trânsito e como veículo ela também tem suas responsabilidades e cuidar da segurança do elemento mais frágil do trânsito, que é o próprio pedestre. O pedestre é o elemento mais vulnerável, mais frágil, é a principal vítima. Quem morre no trânsito é o pedestre. Né? Hoje em dia o motociclista está alcançando o pedestre, mas a principal vítima ainda é o pedestre. Então, mesmo o ciclista, como um elemento também vulnerável, ele deve ser responsável pela segurança do pedestre. Então, isso tudo é passado nessa aula na escola de trânsito. E todos os nossos projetos têm esse enfoque de tentar mudar a realidade, não só mudar o comportamento do usuário em relação à sua própria segurança, mas também ter esse olhar em relação ao outro, né? O risco que ele pode proporcionar ao outro. E complementando o que o Rafael estava falando em relação à economia, tem essa questão também da agilidade, né? Nós temos empresas hoje em dia de manutenção de elevador, que o cara, imagina um camarada preso no elevador esperando o cara no engarrafamento. O cara de bicicleta chega lá muito mais rápido. Empresas de televisão a cabo, que hoje em dia elas fazem um serviço por bicicleta, e eu tenho uma pessoa que trabalha com isso, falou que eles estão conseguindo fazer o dobro de atendimentos por causa da bicicleta, que antes ele tinha que ficar procurando vaga, ou então ter um motorista. Então agora nós temos essa agilidade desse serviço ser realizado através da bicicleta. Facilita muito a nossa vida. Exatamente. Bom, você que está chegando agora, nosso Papo Carioca de hoje é sobre o Dia Mundial Sem Carro. Mande suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões aqui nos comentários do vídeo. Você que está no Twitter, use a hashtag Papo Carioca e mande sua pergunta. Tá no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253-8538. O pessoal das ruas também tem dúvidas. Chegou a hora do Fala Carioca. Roda aí a primeira pergunta. Quais são as melhores alternativas de mobilidade no Rio de Janeiro? Bom, cada um vai ter que avaliar de acordo com o seu percurso e suas necessidades e suas condições físicas, né? Por exemplo, eu me sinto um privilegiado, porque eu consigo ir para o meu trabalho de bicicleta, mas, como eu falei, sou privilegiado. Eu moro no Flamengo e trabalho em Botafogo, é uma distância muito pequena. Quando eu venho para o centro também eu consigo vir de bicicleta, mas nem sempre isso é possível. Então nós temos que trabalhar para conquistar essa possibilidade do usuário escolher a melhor opção, a opção mais sustentável, e eu acho que o dever do poder público é pensar na cidade como uma possibilidade plural e não só num único veículo sendo a única solução, como até muito tempo atrás sempre foi pensado que é o automóvel, porque nenhuma cidade dá conta disso. Então nós temos que buscar alternativas que a própria pessoa se sinta confortável em utilizar o transporte público, utilizar a bicicleta. Mesmo nos países onde o uso da bicicleta é mais intenso, a proporção de pessoas que faz isso por uma questão de consciência ecológica não é mínima. As pessoas fazem porque é conveniente. Então a pessoa tem que se sentir confortável, se sentir segura para utilizar o transporte público, utilizar a bicicleta e mesmo o caminho a pé, né, o pedestre. Na verdade, só complementando o Mauro, não existe uma opção apenas. A bicicleta, por exemplo, você pode fazer a integração da bicicleta com o modal de transporte de massa, que é justamente esse é o intuito. Hoje quem pedala basicamente de 7 a 10 quilômetros. Então você pode utilizar a bicicleta para ir até a estação do BRT, do trem, do metrô, deixar a sua bicicleta lá e fazer o seu transporte, a bicicleta é um modal de ligação com o transporte de massa. Para ir você ir para o seu trabalho, para o Rock in Rio, enfim, né? E aí realmente depois voltar, pegar a sua bicicleta e voltar para casa. Ou então, que você falou também das empresas estarem se adaptando, né? Eu já vi, no caso, já morei em Niterói e muita gente que usa a barca para trazer a bicicleta. Por isso é necessário realmente que a barca permita também mais bicicletas na barca, por exemplo. A Supervia também, hoje nós temos horários limitados. Já é um grande avanço, tá, gente? Mas a tendência realmente é melhorar.
e também nunca esquecendo da caminhada. A caminhada aí é fundamental. As pessoas, né, que não usam bicicleta, tem muita gente que às vezes quer começar uma atividade de caminhada no seu dia a dia, mas reclama, eu não tenho tempo para fazer a caminhada. E de repente no seu trajeto de ida para o trabalho, ela pode ver o trecho que é mais conveniente de fazer uma caminhada. Então ela salta uma estação de metrô antes ou um ponto do ônibus antes e ela faz aquele trecho de caminhada, que é uma maneira dela estar fazendo o exercício e às vezes na própria caminhada ela aproveita também para resolver uma série de coisas que ela precisa resolver, né? Uma compra, né? Então a gente tem sempre essa possibilidade de usar o modal a pé, não só para a saúde, como também para a gente atender as demandas da nossa vida, né? Bom, tem mais perguntas das ruas. Você que está aí, participe com a gente. Mande suas perguntas, compartilhe o nosso programa. Hoje, Papo Carioca é sobre o Dia Mundial Sem Carro. Roda aí mais uma pergunta das ruas. Quais os prejuízos ao meio ambiente pelo uso excessivo do automóvel? Bom, isso aí eu acho que é meio que até o senso comum, né? A emissão de gases, o próprio estresse que as pessoas sofrem nos congestionamentos, mas tem um elemento que muitas vezes não é considerado, que é a própria saúde pública, né? O acidente de trânsito é uma das principais causas, né? Se você for pegar as estatísticas hospitalares, mais de 60% dos leitos hospitalares na parte de trauma, ortopedia, esses leitos são ocupados por vítimas do trânsito. Nossa. Então, se a gente tiver um trânsito mais humanizado, que seja mais confortável para o pedestre, para o ciclista, nós vamos ter uma liberdade aí, de leitos para... E um número bem reduzido, né? Exatamente. De pessoas. Por exemplo, outro dado que muitas pessoas não têm consciência, entre os 5 e os 14 anos, a principal causa de morte é o trânsito. Sério, não é a dengue, não é bala perdida, é o trânsito. Só que as pessoas não têm consciência disso. Então, assim, esse tipo de espaço, ele é muito importante, porque quando essa informação ela é propagada, divulgada, as pessoas já começam a ter um olhar. É aquela história do tubarão, né? Todo mundo tem medo do tubarão. Tem filme sobre tubarão, mas estatisticamente o tubarão mata 1 ou 2 pessoas por ano. O número de pessoas que morrem caindo da cama é maior. Mas ninguém tem medo. Ninguém tem medo de cair da cama e o trânsito é meio isso. O trânsito, ninguém tem medo do trânsito, porque no Brasil é como se caísse um avião todo dia e morresse todo mundo. Nossa. Só que é um ali, outro acolá e ninguém dá importância. Então, assim, se a gente tiver uma cidade mais humana, todo mundo vai sair ganhando. É isso que a gente busca, um pouco mais de harmonia e paz no trânsito entre motoristas, ciclistas e pedestres. Agora, vocês acham que para isso, né, há esse trabalho já de vocês de conscientização, mas os hábitos do carioca, né, como a gente está falando aqui do Rio, como seriam os hábitos que deveriam mudar assim de imediato, de início? Assim? Primeiro, acho que é desculpa. Eu ia falar assim, vendo aqui pelo meu lado, a desculpa. Porque quando eu comecei a ter contato com... Foi até o Zé Lobo, né, que é acho que o ciclista mais proeminente da cidade, né, em 2007, eu falei, pô, mas o Rio é muito quente. Aí eu vi que não é assim, dá pra... hoje eu tô com essa camiseta aqui do Dia Mundial Sem Carro, mas normalmente eu vou trabalhar de roupa social e eu chego, normalmente eu trabalho, tudo bem, minha distância é pequena, é perto, mas dá para trabalhar no trânsito do Rio. Não chega a se desfazer, não chego lá, falam, eu não tenho vestiário lá na chegar... Sete Rio e consigo chegar lá. Então acho que o primeiro passo é quebrar a desculpa, né? Ter um pouquinho mais de força de vontade. E assim, usar o carro de forma racional. Assim, o meu pai era um exemplo, se ele pudesse ir na esquina de carro, ele ia de carro. Mas se você usar o carro de forma racional, você vê que é vantajoso, né? E vir para o centro de carro é uma coisa irracional, você vai perder muito tempo procurando vaga, não vale a pena. Então você pegar, e o centro tem metrô, ônibus, tem VLT, tem barca, assim, milhões de maneiras de chegar no centro que acabam sendo mais convenientes do que chegar de automóvel. Interromper, Rafael. É perfeito. Não, o meu pedido aqui também é que as pessoas sejam tenham um pouco mais de empatia com o próximo. Acho que as pessoas estão externando muito os seus problemas e suas raivas no trânsito. As pessoas se transformam. Eu nem gosto de falar
dar essa nomenclatura do motorista, o ciclista e o pedestre. Somos todos cidadãos que, quando nós representamos um desses 3 personagens, nós estamos sempre certos, né? Então, é parar um pouco do individualismo e do egoísmo e pensar no próximo, né? Ter sempre esse senso do compartilhamento seguro, tanto nas vias públicas quanto nas ciclovias. Acho que isso aí vai ajudar bastante aí nesse processo aí de cicloculturalização da população. Essa palavra é difícil. A gente inventou. Culturalização. Cicloculturalização. É cultura, porque não é cultura do carioca, entendeu? A gente está passando realmente por mudanças. Tá? Da mesma forma que o Código de Trânsito, que foi escrito há 20 anos atrás, está passando por mudanças de novo agora, 20 anos depois. Existe um projeto de lei tramitando no Senado, justamente para a alteração do Código. Nós ficamos sabendo, nós do ciclismo, por diversos motivos. E nós estamos indo nessa onda, tanto é que o Rio de Janeiro foi a única cidade e estado, né, do Rio de Janeiro que enviou as propostas para que se faça um capítulo específico da bicicleta no Código de Trânsito. Porque hoje, infelizmente, a bicicleta está inserida num código que foi feita para carro. Então nós temos que ter legislações que atendam às nossas necessidades. Entendi. Entendeu? Carro, bicicleta. Bom, tem mais perguntas das ruas. Você que está aí, Papo Carioca de hoje é sobre o Dia Mundial Sem Carro. Roda aí mais uma pergunta do Fala Carioca. Eu quero saber quais as dicas para evitar acidente e congestionamento no trânsito aqui no Rio. Ainda mais nesse calor tenso, né? Bom, se eu entendi, quais as dicas que um ciclista pode ter para evitar acidentes. Então, pelo Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista ele deve pedalar nos bordos laterais da pista, tanto o direito quanto o esquerdo. E é de super importância que o ciclista se faça ser visto. Tá? Então, da mesma forma como um carro tem a seta, né, que ele tem que informar qual é o seu próximo passo. O ciclista também tem que informar. Vou virar à direita, vou virar à esquerda, pare. Né? Então, tem certas normas que você tem que tomar cuidado. E também saber, gente, que é o seguinte, quanto maior o carro, quanto maior o automóvel motorizado, maior as chances de ele ter um ponto cego. O que é? Hoje o ônibus tem muitos pontos cegos. Pelo retrovisor, fica praticamente impossível o motorista detectar que um ciclista está passando perto dele, enfim. Então, a gente vai em escolas, a gente vai em companhias de ônibus voluntariamente fazer esse trabalho, palestras para motoristas de ônibus, para que eles entendam realmente essa questão dos pontos cegos, eles tenham mais atenção a isso também, e que para que eles também entendam, a gente faz até uma ação que a Sete Rio faz muito bem, que a gente troca de lugar. O ciclista vai para o lugar do motorista e o motorista vai para o lugar do ciclista. Então ele sente que uma rajada de vento pode deslocar um ciclista longe, provocando uma queda. Então a gente tem que estar sempre trabalhando nessa questão da educação de todos os componentes do nosso trânsito, que é o motorista, é o ciclista e o pedestre. Durante essas ações, assim, normalmente os dois ficam surpresos, né? Não. O motorista de ônibus, ele não tem dimensão, Ele não tem noção do poder de susto que ele causa, e o ciclista não tem noção que ele realmente não acredita que ele não consegue ver a bicicleta ali do lado dele, pelo retrovisor. Então é bem importante um se colocar no lugar do outro. E assim, em relação ao acidente, eu acho que seria até fundamental, até a Tatiana falar, o ciclista, ele tem que tomar muito cuidado com a segurança do pedestre. Isso que eu ia perguntar para a Tatiana, inclusive, né? Exato. Quais são as medidas que o pedestre precisa tomar para poder... O ciclista também. O ciclista também. O ciclista, mas o Rafael já deu uma noção, mais ou menos. A gente tem que lembrar ao público que está assistindo a gente que a gente tem vias compartilhadas na cidade, né? De ciclista e pedestre. Então, eu acho que é perfeitamente possível a gente compartilhar essas vias, mas o ciclista tem que entender que naquele local ele precisa ter uma velocidade um pouco mais baixa
e ele precisa estar atento para os imprevistos que podem acontecer, né? Você pode estar andando numa via compartilhada onde você tem uma pessoa que é deficiente auditivo e ela não vai escutar a sua buzina, né? Você pode estar andando numa via, pedalando numa via compartilhada, onde vem uma pessoa com baixa visão e você acha que a pessoa está te vendo. Se for um horário já mais escuro, a pessoa não vê, né? Então, a gente tem que estar atento para essas situações e, evidentemente, o pedestre também andando numa via compartilhada, ele precisa estar um pouco mais atento, seguir as regras de trânsito, procurar atravessar na faixa, né? Que são não coisas... tem mais aquela coisa, Tatiana. Às vezes, principalmente nessas vias maiores, por exemplo, a Presidente Vargas, o sinal está piscando, está ali no vermelhinho, dá tempo. É melhor não arriscar, né? A gente sabe que o tempo de espera para o pedestre é um tempo longo, sim, né? E a gente gostaria que esse tempo fosse mais favorável ao pedestre. Mas enquanto não podemos fazer essas mudanças, o pedestre tem que entender que é um risco para ele atravessar fora da faixa em vias onde tem muito carro e os carros andam numa velocidade muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E a questão, só pegando um gancho da Tati, a relação que ela falou da luminosidade, à noite, claro, usem as luzes dianteiras e traseiras. O ciclista tem aquele pisca-pisca, né? Realmente para que o carro consiga te enxergar no meio da rua, numa escuridão. Com certeza. Bom, tem mais perguntas das ruas, daqui a pouquinho eu vou passar aqui para vocês, mas antes, a nossa equipe foi conversar com outros convidados também que participam dessa ação do Dia Mundial Sem Carro. Roda aí a matéria. Eu acho super importante, é uma forma de conscientizar pessoas e eu acho que é possível, acho que a mensagem é essa, é mostrar para as pessoas que realmente é possível você se locomover de outros modos que não sejam um automóvel, né? Obviamente, se deslocar de ônibus é uma forma mais sustentável também, porque você está ali usando o espaço público compartilhado com outras pessoas, não está ocupando tanto espaço público, mas usar ou bicicleta, ou skate, patinete, patins, ir a pé, também se locomover a pé também é uma forma de você estar ali utilizando melhor o espaço público e transformando a cidade num lugar mais acessível, para que você consiga estar vivenciando a cidade de um jeito mais prático, né, e mais humano. Eu acho que é uma alternativa, né, que a gente tem de transporte, né? Não tem nem outra coisa que falar, que a bicicleta é exatamente bastante saudável, né? E também é um transporte que não polui, quer dizer, sustentável em termos de meio ambiente, que você não utiliza tanto do meio ambiente quanto de um carro, quanto de um ônibus, né? Quanto um transporte diferente da bicicleta. Andar de bicicleta ainda é um dos meios mais rápidos para você chegar a qualquer lugar num raio de 5 quilômetros. Se você for fazer esse deslocamento numa grande cidade de carro, você leva muito mais tempo. Se você for fazer de ônibus, você leva muito mais tempo e ainda paga. E de bicicleta é muito mais prático. Nos nossos clientes, né, a gente aconselha eles determinados percursos, né, usar o máximo possível das ciclovias e, nos casos que não pode usar, a gente tenta as vias mais tranquilas, as vias mais menos congestionadas de carro, entendeu? Tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul. Bom, é isso. Você que está chegando agora, o Papo Carioca de hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Rafael, queria que você explicasse para a gente, para quem está assistindo, rapidamente, o que é o projeto da APCC Porto? Fundamental. Olha, as APCCs é uma lei. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade no mundo, há 4 anos atrás, a instituir as APCCs. São as áreas de proteção ao ciclismo de competição. Infelizmente, isso tudo começou devido à morte do nosso amigo triatleta Pedro Nicolai em Ipanema durante um treinamento dele de ciclismo. E aí realmente, até mesmo depois das Olimpíadas, agora em 2016, houve uma explosão da utilização da bicicleta como esporte. Tá? Muitas pessoas estão praticando esporte, principalmente também deficientes físicos. Então hoje nós temos as APCCs, que esse modelo de sucesso já está sendo replicado para outras cidades do Brasil inteiro,
Tá? E, inclusive, nessa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, nós estamos promovendo a inclusão dessas áreas de proteção a nível nacional. Então, hoje, por causa das áreas de proteção, que aqui no Rio de Janeiro funcionam o Aterro do Flamengo e a Reserva, nós já estamos em vias da criação da terceira área de proteção ao ciclismo de competição, que é na região portuária, tá? Que hoje nós atendemos basicamente aí de 200 a 300 ciclistas em treinamento, dentre adolescentes, pessoas de todos os níveis sociais, de todos os, com deficientes físicos. Nós temos ex-dependentes químicos que estão se livrando das drogas por causa do esporte. Agora, já que você está falando nisso, eu queria que você desse uma dica. Para quem quer se tornar um ciclista profissional, como é que faz? O primeiro passo é procurar uma assessoria esportiva. Procurar um técnico especializado na prática de ciclismo. Você tem que ter uma orientação de um profissional e realmente porque o ciclismo de alto rendimento é diferente de uma simples pedalada de lazer numa ciclovia, entendeu? Entendi. Então hoje nós só temos a agradecer à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque hoje certamente a criação das APC6 aí, das áreas de proteção ao ciclismo e competição, vieram para ficar, estão sendo muito bem aceitas pela população e, com certeza, está evitando as mortes. Porque hoje nós temos um espaço segregado, neutralizado, contato zero com os carros, onde a Guarda Municipal, a Sete Rio e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fazem o fechamento dessas áreas completas para o treinamento de ciclismo. Beleza. Tem pergunta das ruas? Roda aí mais uma pergunta do Fala Carioca. O ciclista deve pedalar na pista ou na calçada? Mauro? Essa dá para responder até em uníssono. Na via. A calçada é do pedestre, né? A gente entende até que crianças pequenas têm um certo receio, né, dos pais deixarem de pedalar na via, de rolamento, né? Mas o ciclista, ele deve lembrar o seguinte, ele é um elo frágil na escala do trânsito, mas o pedestre é o elemento mais frágil ainda. Então, ele tem o direito de pedalar na via, ele tem que ser respeitado pelos motoristas, mas ele tem que respeitar o espaço do pedestre também. Beleza. Mauro, queria que você falasse pra gente rapidamente sobre o projeto Bike Educa. Bom, o projeto Bike Educa é a nossa escola pública de trânsito. A Sete Rio tem uma escola pública de trânsito e ela é focada na educação cicloviária. Então a gente passa todo o conteúdo, todos os conceitos que nós precisamos passar para qualquer pessoa que vai utilizar o trânsito, ou seja, o pedestre e o condutor de algum veículo, mas a gente utiliza como veículo a bicicleta. Então a gente tem o trabalho dividido em 3 partes. A primeira parte é uma aula teórica, que os alunos eles vão aprender sobre a história da bicicleta, a importância dela na cidade, como é que se dá esse desenvolvimento, as consequências do uso do carro desenfreado na cidade. Tem uma segunda parte, que é uma mecânica básica, assim, não é uma mecânica para ele ser um mecânico de bicicleta, mas colocar a corrente no lugar, saber regular a altura do banco para não ficar com dor nas pernas, regular o freio, coisas bem básicas mesmo que a pessoa vai fazer no seu dia a dia. E a terceira parte é uma aula prática. Nós temos um circuito cicloviário que os alunos vão passar por várias situações de conflito com outros veículos e com o pedestre, justamente para que eles sejam colocados na prática aquilo que eles aprenderam na parte teórica. Beleza. Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim. É uma pena, né? Quando a gente se empolga, está acabando. Mas eu agradeço a participação de vocês. Obrigada. Tatiana, considerações finais? Sim, eu queria convidar vocês para a Semana Municipal do Pedestre, que começa agora no próximo domingo. Vai durar uma semana, são ações em vários bairros do Rio. Tem a participação também da Mob Rio, aí a Carolina deu a entrevista, né? Eles também vão participar de algumas ações com a gente na Barra da Tijuca. E nessa campanha, nessa semana, a gente está lançando aí uma campanha do Seja Amigo do Pedestre. Ciclista Amigo do Pedestre, né? Então a gente agora vai iniciar essa campanha para ver se, logicamente, a gente vai conseguir aí compartilhar espaços sem problemas, né? Enfim, que é o que a gente está precisando, de um trânsito mais humano, né? É isso aí. É bom para quem quiser participar, como é que faz? Acesse a nossa página no Facebook, tem a programação das ações, né? Tem a nossa agenda. E é só ver o dia, o horário. Algumas ações estão aceitando voluntários, por exemplo, as ações da Barra da Tijuca.
E, enfim, vocês estão convidados, ciclistas, pedestres, todos juntos numa cidade mais humana pelo trânsito. Rafael, considerações finais? Não é isso, eu gostaria de agradecer o espaço, eu gostaria que tivesse esse papo carioca uma vez por dia, né? Todos os dias aí, porque realmente é um projeto, é um passo de formiguinha, é um processo, como o Mauro falou. Isso aí. A gente tem que realmente fazer isso para os nossos filhos e netos não sofrerem esse caos que nós estamos sofrendo hoje no trânsito. É isso aí. Mauro, considerações finais? Eu queria lembrar uma regra básica do trânsito, que é o seguinte, o maior é responsável pela segurança do menor, o motorizado é responsável pela segurança do não motorizado e todos pela segurança do pedestre. Acho que isso é uma coisa básica que acho que atinge a todo mundo no trânsito e se todo mundo fizer isso, acho que o trânsito dá uma humanizada e todo mundo vai se sentir mais confortável para circular nas nossas vidas. Bom, mais uma vez agradeço a Obrigada. presença de vocês, Obrigado, a participação de vocês aqui no Papo Obrigada. Carioca. Acho que a gente conseguiu, né, é o que você falou, né, Rafael? Passinho de formiguinha, mas a gente chega lá. Com Então, certeza. gente, obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Compartilhem o nosso Papo Carioca. Segunda-feira estamos aqui novamente, mais às 20 horas. Eu espero vocês. Tchau!